vez, cumprimentar mais uma vez os colegas parlamentares, os que acompanham a sessão, e explicar que me inscrevi também para falar no expediente, presidente, porque entendo que tantos argumentos, como as medidas que venham acompanhando no Brasil e aqui em Sergipe, relativamente ao momento econômico e sobretudo o momento fiscal, o momento econômico de uma forma geral e o momento fiscal de forma mais particular, me levam a começar a voltar a analisar, senhores, aquilo que lá nos bancos de história, do curso de História, quando estudei História Econômica Geral, quando estudei nos bancos do curso de Direito, tanto teoria do Estado, como também as áreas mais específicas da economia, estou sendo forçado, deputado Rodrigo, a voltar a fazer algumas leituras, porque os argumentos que tenho ouvido têm me deixado profundamente atônito. Tanto argumentos em âmbito federal que se repetem aqui em âmbito estadual. E vamos aqui começar a pontuar. Não vale apenas criticar a situação nacional sem dizer que no Estado essas coisas se repetem. Como também não é correto fazer a crítica ao Estado sem lembrar que a matriz dessa leitura macroeconômica é nacional. Eu estou me dedicando a retomar leituras e visitar experiências relatadas relativamente ao funcionamento, repito, do macro, que é a economia, e de uma especificidade da economia, que são os aspectos fiscais. Porque hoje a crise fiscal virou a panaceia, deputado Garibaldi, para se fazer toda a argumentação em torno da qual as equipes econômicas governamentais agem. E tem uma tese que ela é aceitável, que é propalada nacionalmente e estadualmente. Qual é a tese? É de que nós temos que perseguir o equilíbrio entre receitas e despesas nas contas públicas. É verdade? Isso é recomendável. Isso é uma coisa que é até de economia doméstica. Nós temos que perseguir um certo equilíbrio entre economia e despesa. Até aí não há nenhum problema. O grande problema é que quando nós analisamos os discursos e as práticas do governo federal e do governo estadual na busca de obter esse equilíbrio entre receita e despesa, eles transformam esse discurso num discurso para a formação do chamado superávit primário. Aí a coisa começa a ter problema. Veja, uma coisa é nós buscarmos o equilíbrio entre receita e despesa. E aí temos que definir qual é a finalidade para fazer isso. A outra coisa é dizermos que a busca desse equilíbrio tem como perspectiva a obtenção do superávit primário. Porque aí as coisas começam a se distorcer. Porque, por exemplo, a responsabilidade fiscal tão propalada, tão comentada, transformada em lei no nosso país através da tão famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se reduz exclusivamente aos gastos sociais. Quando nós falamos em responsabilidade fiscal, se a perspectiva do equilíbrio é a do superávit primário, deputado Zezinho, há uma distorção econômica nisso, e eu não sou economista, mas a gente procura ler. Se há uma busca de equilibrar as contas na perspectiva de fazer superávit primário, a responsabilidade fiscal cobrada do Estado recai, veja o que é isso, recai exclusivamente sobre as áreas sociais: saúde, educação, previdência, financiamento em obras que são necessárias, saneamento, pessoal. Aliás, eu já disse aqui mais uma vez, muitos gestores não conhecem nada da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu critério para limite de despesa com o pessoal. Essa lição os gestores aprenderam. Parece que é a única coisa que conseguiram ler nos tantos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, e aí começa a distorção, porque você quer fazer o equilíbrio das contas públicas
não na perspectiva de melhorar a situação geral da sociedade, mas para fazer superávit primário. E aí você, para fazer superávit primário, você não ataca, você não interfere sobre o conjunto da economia, você interfere apenas nos gastos sociais. Por quê? Porque as despesas financeiras, elas sempre ficam fora das contas e do esforço do equilíbrio fiscal. Elas não, elas são poupadas. É por isso que o país pode gastar e gasta livremente altos valores do orçamento geral da União com os juros da dívida. Então veja, a responsabilidade fiscal recai sobre os investimentos nas políticas sociais, mas nunca sobre os juros da dívida, nunca recai sobre as contas que financiam o enriquecimento dos setores já tão ricos do nosso país. Então não tem responsabilidade fiscal, o orçamento é livre. Nós assistimos ao congelamento para 20 anos de investimentos em áreas sociais, congelamento orçamentário, mas isso não atingiu os valores reservados para pagamento da dívida pública. Percebe qual é a distorção? Então, quando você fala em equilíbrio de contas públicas, isso está correto. Esse discurso chama o povo para aplaudir, para apoiar. Mas é que tem um pulo do gato que é dado aí, deputado Francisco Alberto. E o pulo do gato é o seguinte: nós vamos procurar equilibrar as contas públicas dentro da responsabilidade fiscal. Isso também soa bonito nos ouvidos dos incautos, mas é que a responsabilidade fiscal incorre exclusivamente sobre os gastos sociais, nunca sobre, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida, que ficam livres, tanto assim que podem pegar quanto do orçamento geral da União é comprometido com esse pagamento todo ano, e não tem impedimento na lei de responsabilidade fiscal. Então isso é uma distorção. Agora, falam muito em crise. Vejam, eu trouxe os dados aqui para a gente ver de que crise é que eles estão falando. Qual é a crise? Não sei se todos sabem, mas as contas da União junto ao Banco Central têm um saldo positivo superior a R$1 trilhão. 1 trilhão. As contas da União junto ao Banco Central. Esse valor equivale mais ou menos ao que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, insiste em querer poupar durante 10 anos, fazendo o quê? A reforma da Previdência. Ocorre que existe nas contas da União lá no Banco Central um saldo positivo superior a esse valor, R$1 trilhão. E o ministro que é que diz? Nós queremos economizar R$1 trilhão fazendo a reforma da Previdência. Alguém ouviu o ministro dizer que quer compor R$1 trilhão para o fundo público, taxando, por exemplo, as grandes fortunas? Não. Por que não? Que crise é essa que só pode ser paga com o sacrifício do direito previdenciário do povo? Ninguém vê o ministro dizer que vai fazer uma economia de R$1 trilhão com a taxação de lucros e dividendos. Ninguém vê, ninguém ouve, porque ele não fala disso, mas tem que fazer a economia de R$1 trilhão sobre os direitos previdenciários do povo. Eu estou falando da taxação das grandes fortunas, estou falando dos lucros, da taxação de lucros e de dividendos, para não falar de outros tantos benefícios e generosidades que o grande capital tem em nosso país. Não são poucos, mas eles estão poupados. Quem pagará a conta da crise seremos nós, trabalhadores, com a reforma da Previdência. E a economia de R$1 trilhão é nas nossas costas, nas deles não. Mas vamos lá. Se nós formos pegar as contas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nós vamos ver que lá, repare só que coisa absurda. Nas contas, deputado Jorge, Vossa Excelência, que é um homem muito atento aos dados e tudo, se nós pegarmos as contas da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, nós vamos ver que lá estão escritas, está escrita uma dívida tributária de cerca de R$1,5 trilhão. Vejam, o ministro quer 10 anos de sacrifício, aliás, que é o sacrifício do povo brasileiro para não se aposentar e ao se aposentar ganhar pouco, quem conseguir se aposentar, para economizar R$1 trilhão em 10 anos. Contudo, o governo federal tem uma dívida, aliás, o governo federal não, o governo federal tem um crédito
junto aos grandes conglomerados industriais e empresariais do nosso país, de cerca de 1,5 trilhão de reais. E ele precisa cobrar, mas não cobra. Nem ninguém viu a fixação de uma política governamental com vistas a se fazer essa cobrança. Mas há todo um debate nacional de que para salvar o país tem que fazer a reforma da Previdência. Ora, porque se ele quer economizar 1 trilhão em 10 anos com a reforma da Previdência, por que ele não cobra 1,5 trilhão de reais que os grandes conglomerados industriais e empresariais do nosso país devem ao governo? Por quê? Onde está a lógica de cobrar do povo essa economia que ele pretende fazer? Mas, senhor presidente, ainda tem mais. Nós temos, como reservas internacionais, algo em torno de 380 bilhões, não é de reais, 380 bilhões de dólares. São as reservas internacionais que nós temos. Aí eu pergunto, de qual crise se fala quando se fala desta crise do Brasil? Qual é a crise? É preciso explicar. E por que o pagamento da conta da crise tem que recair somente sobre o pequeno? Isso precisa ser dito. E eu quero ir concluindo, presidente, dizendo o seguinte: o Brasil está na contramão do que o centro do capitalismo vem operando. Eu agora vou, para não dizer que essa fala inicial que eu fiz é uma fala de um parlamentar de esquerda, um parlamentar petista, porque é a fala de um parlamentar de esquerda e é a fala de um parlamentar petista, sindicalista por origem, mas não é isso que me traz aqui apenas. Se os senhores forem analisar o que o centro nevrálgico do capitalismo está fazendo nesse momento, é o oposto da burrice econômica proposta por Guedes e sua equipe aqui no Brasil. É o oposto. Se não vejamos, tanto nos Estados Unidos como no interior da União Europeia, nós temos visto que os governos têm adotado uma política fiscal expansionista e não essa ortodoxia que é praticada aqui no Brasil. Na realidade, nós temos que lembrar que lá nos Estados Unidos, por exemplo, e na União Europeia, houve uma espécie de relaxamento contra a presença do Estado na economia. Pegue lá, quando a crise começou em 2008, as medidas que esses estados tomaram foi a de relaxar as políticas que eles vinham adotando de redução e diminuição da presença do Estado na economia. Eles ampliaram, adotaram uma política fiscal expansionista. Não adotaram as medidas que aqui no Brasil estão sendo propostas por Guedes e sua equipe. Outra coisa, houve também uma flexibilização a respeito do conceito de rigor fiscal. Aqui é a grande política, rigor fiscal, rigor fiscal. Lá não. Lá mudou-se esse conceito para enfrentar a crise. Aqui no Brasil, os articuladores das políticas econômicas continuam vinculados aos dogmas fiscalistas que só interessam ao mercado financeiro e não ajudam os países a sair das crises. Isso já está provado historicamente. Esse modelozinho de política econômica adotado aqui no Brasil não ajuda nenhum país a sair da crise. No resto do mundo, essa abordagem está sendo chamada de teoria monetária moderna, MMT, na expressão original do termo, teoria monetária moderna. E nós esperávamos que no Brasil, pelas experiências que já vivemos, em vez desse pacote econômico que existe aí, nós tivéssemos aqui medidas contracíclicas. O que nós precisamos é o que outros países durante a crise fizeram, medidas anticíclicas, que não são essas que estão sendo propostas pelo governo federal e que estão sendo reproduzidas aqui no estado de Sergipe. Então nós temos que estimular a atividade econômica em vez de retraí-la. Nós temos que aumentar gasto, sim. Esse discurso parece uma heresia nos ouvidos dos articuladores da política econômica nacional e estadual. Mas nos outros países que enfrentaram a crise, o que aconteceu, ainda que temporariamente,
foi o aumento dos gastos. Aumento de gasto em curto prazo, sim. Porque, nesses momentos, a dívida pública tem que crescer mesmo, para garantir crescimento econômico e depois conseguir usufruir dos benefícios desse crescimento. Na realidade, o que o povo espera, o que a sociedade espera do nosso país nesse momento, não é que o Estado diminua o seu tamanho, o seu papel, como estão propondo. O que espera é que o Estado entre e atue como garantidor e estimulador da economia. Deputado Jorge, eu vi você pedir uma parte, quero ouvi-lo antes de encerrar o meu tempo, para ser fiel aqui à sua solicitação. Som ali no deputado Jorge. Deputado Irã, com certeza essa questão fiscal do país e de todos os estados da federação é um tema que deve ser amplamente discutido com a sociedade. Afinal de contas, como o senhor bem mencionou, já é histórico no nosso país sempre a corda estourar do lado mais fraco. A gente tem uma lei, por exemplo, aqui da época do governador Albano, onde assinou a primeira renegociação naquele momento com o governo federal e, em contrapartida, o governo de Sergipe teve que tomar várias medidas duras. Nós aprovamos aqui, também no governo Temer, uma possibilidade de uma nova renegociação já no governo Jackson Barreto, onde foi congelado a possibilidade de termos um aumento da nossa despesa maior do que a inflação, naquela linha que vem sendo traçada. E lógico, quando a gente observa uma dívida ativa dessa que a União tem e não consegue cobrar, quando a gente vê na prestação de contas do Estado que nós temos uma dívida de 8 bilhões inscritas também, que não conseguimos alcançar, só conseguimos alcançar 1% ao ano. E lógico, se você não consegue cobrar daquilo, o que é que os governos fazem? Vamos tirar de quem está dando mais, quem está pagando essa conta, ou seja, todos nós. Então, lógico, nós precisamos ter acesso às informações, e aqui fica a título de sugestão, não sei se tem, porque eu nunca encontrei, mas seria interessante a gente descobrir, sempre é falado isso, quem são realmente os devedores. Aqui no Estado a gente tem acesso aos 100 maiores devedores, mas, por exemplo, quem é que deve ao INSS hoje, como Vossa Excelência falou? Se não tivermos nenhum mecanismo via Assembleia, mas pela lei de transparência, a gente poderia fazer um requerimento e buscar essas informações para passar, inclusive, para a sociedade. A reforma da Previdência, do jeito que está, dificilmente vai passar. A gente sabe que algumas coisas têm que ser mudadas, o senhor sempre fala aqui da questão da aposentadoria rural, do BPC, mas o governo... Não, deputado. Só para concluir. Assim, o que a gente percebe é essa grande pressão que está se tendo, e lógico, nós precisamos nesse momento encontrar um meio termo, nem 8, nem 80, e não passar apenas também essa conta para os pequenos, que é algo que todos nós aqui defendemos. Tenho certeza que essa também é a intenção de Vossa Excelência, quando traz dados e informações sobre a questão fiscal, tanto do governo federal como do governo estadual. Então, meus parabéns por esse pronunciamento. Obrigado, deputado. Sobre os grandes devedores da Previdência brasileira, o relatório da CPI, que foi produzida no ano 2018 no Senado Federal, dá conta de nós identificarmos, é um escândalo, o mesmo escândalo que nós temos relativamente a essa dívida ativa geral da União, passa também pelas dívidas com a Previdência. O grande problema da Previdência, claro, tem um déficit produzido em função da forma de cálculo, inclusive, que eles fazem. Há pessoas que estão estudando profundamente isso, inclusive eu aproveito para reforçar a necessidade de estarmos aqui no dia 12 debatendo essa questão da reforma da Previdência. E as pessoas que estão estudando estão mostrando que o déficit que se aponta a partir de 2015 em diante para a Previdência Nacional tem a ver também com os erros nos cálculos que são feitos. Os cálculos, eles são feitos para produzir déficit, e isso vem sendo denunciado também. Então eu espero que o Estado de Sergipe consiga reagir a essa onda conservadora e impotente, porque a política que está proposta para resolver a crise no nosso país, o receituário apresentado pelo governo federal e seguido por estados, aliás, algumas vezes até antecipado em alguns estados, precisa ser enfrentado, e ele não é o receituário que foi utilizado em outros países que conseguiram avançar e sair da crise.
Presidente, era isso. Eu agradeço a Vossa Excelência e os colegas a atenção. Muito obrigado. Uma palavra.